Olá, saudações com a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, Shalom. Dou graças a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, irmãos, conversando com todos vocês. E esse vídeo também ele vai para a plataforma do YouTube. E eu gostaria que os irmãos que fossem assistir no YouTube, irmãos, se inscrevessem, porque eu gostaria muito de, nos próximos vídeos, estar convidando alguns irmãos para estar fazendo parte dos vídeos junto conosco, tá? Para a gente poder expor, né, algumas questões bíblicas e ver o ponto de vista e ver a forma como pensa de cada um. Se torna um pouco cansativo somente eu falando, é como se eu estivesse impondo a minha verdade como verdade absoluta, e não é isso que eu quero que os irmãos entendam, tá? Irmãos, hoje nós vamos falar de evangelho. O que é evangelho? O evangelho é uma espécie de literatura do cristianismo primitivo que conta sobre a vida de Jesus. Só que nós estamos vendo hoje em dia, irmãos, que com a abertura da internet, nós estamos tendo acesso a muitas informações. E algumas das informações que nos chegam não condiz com a verdade da vida do Senhor Jesus. Porque, irmãos, não existe nenhum texto ou nenhuma publicação, por mais antiga que seja, que comprove o que está sendo comentado a respeito da vida do Senhor. Além da vida do Senhor, irmãos, existem também pontos de vista nas doutrinas, tá, que também é uma forma de interpretação de alguém que leu e, não tendo uma base bíblica, também transformou isso em ensinamento para diversas congregações. Então, irmão, é como o Senhor fala, é como o Senhor Jesus mesmo fala no Evangelho segundo Mateus 22, no versículo 29, onde ele fala: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. O nosso irmão Paulo também, ao conversar com Timóteo, ele diz, né? Ele elogia Timóteo por desde a sua meninice conhecer as letras da Sagrada Escritura. Então é importante que se estude a palavra, que se leia a palavra, que se conheça a respeito da palavra, para não ficar comendo muitas vezes comidas, se dizem espirituais, que ao invés de causar uma transformação, servir como alimento para a vida espiritual, pode ser vista como veneno, ser nocivo ao invés de beneficiar a nossa vida espiritual. Então precisamos tomar cuidado, precisamos conhecer, dominar a palavra, para que a gente, irmãos, possa ter uma alimentação saudável, se alimentar de coisas saudáveis dentro do Evangelho, que é pregado muitas vezes em cima dos púlpitos. Hoje em dia nós vemos algumas pessoas falando a respeito da homossexualidade de Jesus. Outros falam a respeito da vida civil de Jesus. Uns dizem da situação civil dele, uns pregam até que ele foi casado. Não existe nenhuma base bíblica, existem suposições pela forma que ele tratava Maria Madalena, pela forma como ele se comportava com ela, como foi ela a primeira pessoa que chegou lá no túmulo, no caso junto com as outras duas Marias, tá? Então, irmãos, supõe-se algumas coisas, mas suposição não é base para mandamento, nem para ensinamento, nem para doutrina. A gente só precisa, irmãos, seguir o que está escrito. A gente precisa ler a Bíblia e ver os contextos, tá? Pegar os textos e procurar ver se tem contextos bíblicos que confirmem aquilo a qual estamos lendo. Se pegarmos um versículo isolado,
Talvez ele tenha sido empregado somente para aquela região, somente para aquele povo, somente para aquela igreja, e não é para ser visto como doutrina. Mas tem gente fazendo doutrinas em versículos isolados. Então precisamos tomar muito cuidado. Precisamos ter a luz de Deus também, irmãos, em uma comunhão muito grande dentro dos cultos, porque muitas heresias estão sendo pregadas em cima dos púlpitos e o povo está lá debaixo dando glória a Deus e selando com amém. E as palavras, ela têm um poder muito grande. E o que acontece quando selamos com amém é como se concordássemos com aquela maldição que foi direcionada. Então, muitas vezes alguém direciona, muitas vezes o pobre coitado ou a pobre coitada que está lá em cima do púlpito prega alguma coisa usada pelo próprio adversário, direcionado para a igreja ou para alguém da igreja, aquele que está lá embaixo, sem prestar atenção, sem a menor comunhão possível em um culto, sela com amém e recebe a rebombada cá embaixo. Primeiro, vocês precisam entender o que significa a palavra culto. Culto não é chegar lá, fazer uma exposição da voz, uma exposição das vestes, uma exposição do perfume comprado, não. O culto é para você prestar para Deus. É você que tem de ir para o culto para prestar um culto para Ele. Não é Ele prestar para você e nem você ficar prestando culto para as pessoas que estão lá para te ver no seu corpo físico. Você está dentro da igreja para prestar culto para Deus. É algo santo, é algo espiritual. E dependendo da forma como você vai prestar esse culto, ele pode aceitar ou não. Aí muitas pessoas vão para a igreja e dizem assim, eu saí da mesma forma que entrei, ou saí talvez mais atribulado que o que eu entrei. Claro, você não foi com a sua mente, com o seu coração voltado para a adoração. Porque se você for com o seu corpo voltado para uma adoração, o culto pode estar vazio, mas as palavras que vão ser direcionadas do púlpito vai cair na sua alma como uma fonte de água viva que vai matar a tua sede. Ou como se você estivesse em uma mesa comendo o melhor dos banquetes, vai sair de lá alimentado. Por quê? Porque Deus visitará a tua alma, o teu coração, porque Ele viu em você sinceridade e serviu a você com a sua graça. Então, o culto, ele é para nós entregarmos para Ele, não irmos lá para receber alguma coisa. Ok, irmãos? Temos visto também, irmãos, ultimamente, um grande número de irmãos profetizando, irmãos, na internet. Eu não sou contra o dom da profecia, mas eu não posso, irmãos, concordar que um meio como a televisão, como a internet, seja um meio indicado por Deus para ficar usando de um dos dons mais criteriosos para ficar profetizando. Irmão, a profecia, ela é um dom, que ela tem um peso, mas tão grande, que não pode ser qualquer pessoa. Deus não dá a qualquer um. Tem de ter um excelente testemunho, tem de ter uma vida ilibada dentro da igreja, para que ele possa ter condição, tempo tanto para ensinar como para chamar a atenção os contradizentes. E hoje nós vemos irmãos não julgando, mas julgando ao mesmo tempo, que não tem o menor testemunho, que a gente termina de ver ele se expondo na internet, dizendo que está sendo usado por Deus, e quando chega cá fora das câmaras, no caso, dá mau testemunho e vive uma vida que contradiz com tudo aquilo que ele pregou e ensinou. Então a gente precisa, irmão, tomar muito cuidado com essa quantidade de profetas na internet. Se realmente vocês querem ser profetas, então procurem os púlpitos, procurem as igrejas, tenham uma vida ilibada
e saiba que é Deus falando na vossa boca, porque tem uma coisa também. Não é porque você está dentro de uma igreja e está em cima de um púlpito que você vai ficar profetizando, porque tem pessoas que acreditam na profecia que sai da sua boca pensando ser Deus. E se você não tiver com a sua vida no altar, consertá-la diante de Deus, e você profetizar e não acontecer, pode causar um estrago na vida de quem ouve cá embaixo. Eu já vi casas sendo destruídas, já vi famílias sendo destruídas, já vi igrejas fechar por causa de profecia. Então existe o dom de Deus? Existe. Mas não com essa largueza que a gente vê em vidas que não têm o menor conserto para ser usado como profeta. Temos de tomar muito cuidado. Também, irmãos, não é bom a gente julgar ninguém. Porque possa ser que aquele homem de Deus, aquela mulher, seja profeta. E tem gente que não acredita na profecia. E a profecia existe. Então, quando eu falo do profeta, quando eu falo da profecia, eu tomo muito cuidado. Uma questão é zelo. E a outra é ensinamento. Tome cuidado em falar do dom de Deus, porque o dom de Deus existe. Existem homens que têm a vida no altar, mulheres que têm a vida no altar, e Deus fala através dele e através dela. Não é porque a grande maioria que existe aí está fazendo desse dom uma bagunça que todo mundo é bagunceiro. Não. Eu já conheci homens de Deus, já conheci mulheres de Deus, que ao abrir a boca, Deus cumpria aquilo que ele profetizou, aquilo que ela profetizou. E os dons, irmãos, eles não estão restritos à igreja do passado. A Bíblia nos fala no livro de Joel, capítulo 2, né? E no fim dos tempos, eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos mancebos terão visões, ou vice-versa. Então, irmãos, isso é um dom para a igreja dos últimos dias. Então, quando Joel profetizou lá, ele estava visando, no caso, o Espírito de Deus na boca de Joel estava visando a igreja de hoje. Porque a igreja de hoje precisa profetizar, a igreja de hoje precisa falar línguas, a igreja de hoje precisa do dom de discernimento, a igreja de hoje precisa da caridade, a igreja de hoje precisa de todos os dons. Porque o diabo está investindo ferozmente para destruir a igreja. Então, todos os dons que for para estruturação da igreja, para instruir a igreja, para manter a igreja de pé, ela continua acontecendo nos últimos dias. Então, irmãos, não podemos julgar. A gente, antes de julgar a pessoa, julgar a profecia, dá uma olhadinha no testemunho daquela pessoa que Deus está usando, ou que está sendo, ou que está profetizando, irmãos, para não correr o risco de estar blasfemando contra o dom de Deus. Uma outra situação, irmãos, que tem acontecido muito, é as pessoas estarem saindo das igrejas devido aos escândalos. Olha, ninguém disse para você que o céu é o lugar de santos. É o lugar mais santo da terra. É o lugar da perfeição. Ali dentro da igreja, ali tem um mentiroso, tem um caluniador, tem um perseguidor, tem o apontador, tem o adúltero, tem o prostituto. Ali tem todo tipo de gente. Só o que acontece é que as pessoas vão para lá para se consertar pela palavra. Então, se você vê um adúltero lá dentro, não se escandalize, a igreja não tem culpa. O que acontece é que ele ainda não se libertou. Se você encontrar um ladrão lá dentro, não se escandalize, porque ele está ali buscando se santificar. Possa ser que ele não esteja nem roubando mais, mas por causa da fama do passado e por você ter conhecido, você julga. Mas fica sabendo de uma coisa, Deus já o perdoou. E se ele confessou o seu pecado e deixou as práticas, poderoso é Deus para perdoar. Aí tem gente que olha para nós e diz assim, mas aprontou tanto, fez e aconteceu, e agora é santo. O que é que eu posso fazer?
A porta do céu, a chave está na mão do Senhor. Não sou eu que vou colocar ele para dentro, nem você que vai colocar ele para fora. Se houve um arrependimento, que Deus é que conhece, é Ele que sonda os corações, Ele leva. Aí as pessoas ficam julgando. Irmãos, a consequência, não se preocupe, da prática cometida por ele antes dele ser um servo de Deus ou uma serva de Deus, ele vai pagar, tá? Porque a consequência normalmente a pessoa carrega, paga. Agora, quanto à salvação, não sou eu como pastor, nem você como juiz que deve julgar. Primeiro porque cadeira de juiz aqui na terra não tem para ninguém, a não ser para Deus. Porque é Ele que vai julgar. Você é simplesmente um apontador. E toma cuidado, quando você aponta o dedo, tem 3 apontando para você. Então precisamos tomar muito cuidado, sermos mais maleáveis, sermos mais misericordiosos. Está escrito na palavra: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Tem gente que não consegue ser misericordioso. Tem gente que critica, tem gente que aponta, tem gente que condena. Toma cuidado. Pode ter uma casca de banana no teu caminho e um dia você precisar da misericórdia de Deus ou de alguém, e possa ser que Deus não permita que ninguém tenha misericórdia de você. Porque a misericórdia só é alcançada pelo misericordioso. Então, se você não tem misericórdia, não alcançará misericórdia. Então, irmãos, são muitas e muitas questões hoje dentro do Evangelho. Hoje dentro do Evangelho, irmãos, estão mudando muita coisa. Hoje tem Bíblia inclusiva, onde as pessoas não concordam com o julgamento que a palavra faz sobre alguns assuntos e retiram aqueles versículos. O que adianta? Não adianta tirar. Já vem do Antigo Testamento falando. Aí no Novo Testamento só confirma. É que as pessoas, elas não querem ficar fora do céu, mas também não querem se adequar ao mandamento. Então, para você, no caso, ir para uma festa de alguém, para uma recepção que alguém está preparando, você precisa se adequar àquela situação. Você vê, tem casamentos hoje aí, tem festas hoje aí que nós vamos, que tem escrito assim: entrada a rigor. Aí todo mundo sabe que um casamento a rigor é estritamente social. Existe também algumas outras festas, alguns eventos, que a pessoa coloca assim: traje esporte fino. Então você pode ir mais à vontade. Existe também o traje esportivo. Você pode ir até de bermuda, não tem problema. Mas, irmãos, a Bíblia fala de todo o traje, todo o comportamento, toda a descrição de como você deve se apresentar diante de Deus para poder participar das bodas no céu. Só que as pessoas querem ir para as bodas no céu, querem ir morar no céu, querem encontrar com Deus como amigo, mas quer viver de qualquer forma. Não quer guardar os mandamentos, não quer seguir a palavra, não quer tentar conhecer a Deus, quer viver de uma forma regalada aqui na vida, aqui na terra, quer viver de qualquer jeito, achando que não vai ter cobrança. O livro de Eclesiastes, salvo erro, capítulo 12, no versículo 9, diz assim: goza a vida. Eu vou dar até uma lidinha aqui junto com os irmãos, para não ficarem achando que as palavras que eu digo aqui, elas são palavras criadas por mim. E não é. Eclesiastes
Deixa eu ver aqui, irmãos. 9, irmãos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 9, versículo. Deixa eu ver aqui, irmão. Ai, Senhor. Será que eu não vou achar? 11, versículo 9. Diz assim: Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. O que é que a Bíblia está querendo dizer aqui, irmão? Quando a Bíblia fala de jovem, né? Ele está falando da sua vida aqui na terra. Pode ser até mocidade, como pode ser a pessoa que tiver na sua vida corriqueira, com condições de se movimentar, de ir para onde queira ir, no caso, não se tratando da pessoa totalmente velha, totalmente idosa, porque já tem uma certa limitação, tá? Mas aqui está dizendo, alegre-te na tua mocidade, durante o tempo da tua vida, alegre-se o teu coração, ande pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Só que saiba de uma coisa, um dia Deus te trará todas essas coisas a juízo. Então, irmão, a gente vive uma vida como se não tivéssemos de dar satisfação para ninguém. E a gente precisa saber que nós vamos prestar conta. Primeiro, nós prestamos conta da nossa vida aqui na terra às pessoas que nos servem. Que a própria palavra de Deus também nos diz que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então, para não darmos mau testemunho, precisamos andar buscando a santidade, a santificação, uma perfeição. E isso no decorrer da vida inteira, porque além de vivermos para não dar mau testemunho, precisamos nos conscientizar que precisamos andar na santidade para poder alcançar o direito de morar com Deus. Hoje as pessoas dizem assim, é porque nós já fomos escolhidos, já fomos selados para a salvação. Só que, irmãos, olha só, irmãos, eu tenho uma visão diferente para explicar em relação a salvação e vida eterna. A vida eterna você vai ter ela, independente de onde vai ser. Ou no lago de fogo e enxofre ou no céu. Você vai ter uma vida eterna. Quanto à salvação, você também pode escolher se quer ou não quer. Tem gente que diz que não, que nós já fomos predestinados. Eu não acredito nisso. O que acontece para mim é ser fiel até a morte, herdará a coroa da vida eterna. Outro dia eu estava lendo aqui, até mesmo na internet, alguém disse que aquilo é hipocrisia, porque a gente, no caso, não precisa ser fiel, porque nós já estamos selados para a salvação, e não é assim que funciona. Vamos imaginar, carnalmente falando, para que vocês possam compreender o que significa salvação e vida eterna. E vida eterna nós vamos ter, ou de uma forma ou de outra. A salvação, o Senhor Jesus já comprou ela, o direito da salvação na morte de cruz. Só que você vai para o céu se você quiser. Ele comprou o bilhete. Ninguém tinha condição de pagar pelo bilhete. Ninguém tinha condição de pagar pela salvação. Ninguém tinha condição de pagar o pecado, a cédula do pecado, a qual nós fomos participante por causa do pecado adâmico, tá?
Ninguém tinha condição de pagar essa dívida. Então quem pagou foi o Senhor Jesus. Agora imagina da forma materialmente falando, para que você possa entender. Qual lugar melhor que você gostaria de ir, mas você não tem condição de chegar lá? E aí alguém comprasse essa oportunidade e te desse. E dissesse para você, ó, vai sair uma lotação para esse lugar. Não precisa se preocupar com o preço, porque eu já paguei, tá aqui. Só que no dia você não aparece. Ou você precisa ir com tal roupa, você chega lá com a roupa inadequada, você não pode embarcar. A culpa foi de quem comprou o bilhete, a oportunidade de você ir e você não foi? Ou a culpa é sua que não se preparou, não esteve no lugar na hora certa? É sua. Então o Senhor Jesus já pagou o preço. Só que você precisa se preparar para poder participar desse evento. E tem gente que não quer se preparar para esse evento. Ah, porque aquele que está predestinado à salvação não peca. Não peca por quê? Se nós estamos na natureza adâmica. Então na natureza adâmica nós pecamos. E ai de nós que abramos a boca para dizer que nós não temos pecado. Temos sim. E o pecado, por menor que seja, nos afasta de Deus. Só que precisa se santificar para poder chegar do céu. Para poder ter o direito de herdar aquele bilhete que foi comprado. Porque se não tiver qualificado, se não tiver preparado para usar o bilhete, não vai subir. Irmão Ilma, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Então, irmãos, precisamos entender o Evangelho para não ficar pregando abobrinha, irmãos. Nem acreditando em fábulas. Já imaginou levar uma vida inteira aqui dizendo que é crente, aí não se prepara e quando chegar naquele dia não poder subir? Por que não se preparou? Ou os irmãos esqueceram de um versículo bíblico que vai ter alguém chegando lá e dizer: Senhor, preguei em teu nome, evangelizei, expulsei demônios. E o Senhor Jesus vai olhar para ele e diz: afastai-vos de mim, praticadores de iniquidade. Isso aí é para quem não é crente? Não, é para quem era crente, só que não se preparou a tempo. Entendeu, irmãos? Então precisamos tomar cuidado com as coisinhas que estão acontecendo nos últimos dias. A irmã Ilma chegou agora, já tem um tempinho que nós estamos aqui. Se a irmã se interessar depois, a irmã assiste o vídeo na sua totalidade. Então, irmãos, hoje Deus me deu a graça de vir aqui para conversar com vocês a respeito dessas coisinhas que estão acontecendo nesses últimos dias. Existe também, irmãos, uma grande quantidade de pessoas da internet que se intitulam como críticos. Eu não estou aqui para discordar da crítica, porque a crítica realmente é necessária. Só que eu tenho visto alguns canais de críticos que estão se afastando de tal forma do verdadeiro objetivo, que é fazer a crítica, desde que ela seja construtiva, e está pregando o ateísmo. Então, irmão, quando eu falo ateísmo, quer dizer a falta da crença em um dom, a falta da crença em uma pessoa que realmente serve a Deus, a falta da crença na Bíblia. E a Bíblia, irmão, é a inerrante palavra de Deus. Eu vou bater nessa tecla aqui o tempo inteiro, porque não existe um livro
que tenha o poder que a Bíblia tem. Foi escrita por homens sujeito a ter alguma falcatrua, alguma coisa errada. Sim, existe a possibilidade de ter uma controvérsia em um certo fato. Só que nem por isso aquele fato é mentiroso. A não ser que tenha sido criado, como existe um texto que eu fiquei sabendo, tá? Mas a Bíblia, no contexto geral, ela em si, ela é a inerrante palavra de Deus. Se a gente está pegando a quarta, quinta versão, problema nosso. Mas a Bíblia em si, primeiro, segundo copista, principalmente, no caso, são os mais originais. E se os irmãos têm dúvida da Bíblia que tem hoje, procura as que ficam mais próximas do original hebraico, do original grego, para que a gente possa ter mais ou menos algo assim mais próximo dos originais. Mas o objetivo da Bíblia é levar você a conhecer o Senhor. Porque tem uma passagem na Bíblia que fala que eram 2 cegos, a outra parte diz que era um cego só e tal. Irmão, a gente precisa atentar para a situação da época. Quem escreveu a respeito de um fato pode ter visto um fato inteiro. Quem escreveu o mesmo fato faltando um pedaço pode ter visto parte da obra. Só que a obra aconteceu tanto que os dois narram a mesma obra. Só que um chegou no início e o outro chegou no final. Um chegou e ouviu o Senhor falando isso, o outro chegou e o Senhor já tinha falado, mas ele comenta a mesma situação. Então, não é mentira. Eles simplesmente estão narrando os pontos que eles viram, os pontos que eles estavam presentes, mas eles não inventaram nada. Por quê? Porque os dois falam da mesma situação, os 3 falam da mesma situação, os 4 falam da mesma situação. E tem fatos que só um viu. Os outros 3 não viram. Em um livro só tem, nos outros 3 evangelhos não tem, mas nem por isso é mentira. É porque esse estava presente e os outros 3 não estavam. Então, irmão, a gente precisa tomar muito cuidado para não ficar alimentando uma ideia de que a Bíblia ela é um livro comum, que a Bíblia é uma heresia, que muita gente que parar de crer na Bíblia por causa daquilo que eu estou ensinando, que eu estou comentando, no caso, e venha a pecar, eu posso me tornar responsável pela salvação da alma daquela pessoa também. Mas onde é que está escrito isso na Bíblia? É lícito que haja escândalo, mas ai daqueles por quem vierem. Se tem essa passagem na Bíblia e aquele que escandaliza e leva outro a escandalizar vai pagar por algo diante de Deus, porque é que aquele que desvia alguém do seu mau caminho não vai pagar. Entende, irmãos? Então, já que a gente vai fazer algumas analogias para certas situações, pega no contexto geral. Assuma as consequências de tudo que você for fazer para tirar alguém do caminho ou fazer alguém descredibilizar algo por causa daquilo que eu estou ensinando. Existe a crítica construtiva? Existe. É bom se analisar certas situações com críticas? É bom. Mas tomemos muito cuidado para não nos afastarmos do objetivo, que é fazer uma crítica construtiva e nos tornar ateístas e transformar alguém em ateísta também. Tá bom, meu irmão? Deus te abençoe, que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando. Vamos orar a Deus para Deus encher de sabedoria esses homens que estão subindo nos púlpitos para que preguem somente a verdade
e que existam críticos realmente que possam, no caso, chamar a atenção através dos seus canais e poder apontar para eles começarem a vigiar antes de ficarem pregando abobrinha em cima dos púlpitos. Mas vamos tomar muito cuidado também, para não estarmos pecando nem blasfemando contra Deus. Tá bom, irmãos? Deus em Cristo vos abençoe. A santa paz do Senhor. Shalom a todos.